Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por mais esta oportunidade que Deus tem nos dado de podermos estar junto com a igreja do Senhor. Quero externar a minha alegria, gratidão a Deus por mais uma oportunidade. Quero também agradecer aqui a pessoa do pastor Emanuel Júnior, que tem confiado, através dos copastores aqui, de estarmos nesta noite na incumbência de transmitirmos algo do Senhor Deus. Aos obreiros que estão aqui à nossa retaguarda, Deus vos abençoe. Sei que cada um aqui tem palavra de Deus, mensagem de Deus para também estar nesta tribuna que aqui é santo. Bendito seja o Senhor. Abra sua Bíblia, queridos, no texto base de primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18 e o verso de número 30. Glória seja dado ao nome do Senhor. Capítulo 18, verso de número 30. Na minha versão diz assim, queridos: E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Quantos podem dar glória a Deus por esse texto da palavra do Senhor? Meus queridos e amados irmãos, eu quero com muito temor e tremor nesta noite poder estar transmitindo algo que Deus colocou ao meu coração, porque sabemos que aqui neste lugar tantos e tantos pregadores passam, e principalmente o nosso pastor, que é o mestre do ensinamento da palavra, e é com temor que nós estamos aqui para podermos transmitir algo do céu. Eu quero com alegria poder estar transmitindo à igreja do Senhor, dentro desse texto, o que Deus colocou ao nosso coração. E quero também poder, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, dizer à igreja do Senhor que até chegarmos aqui, todos nós temos uma trajetória. Todos têm um tempo que muitas das vezes ele oscila, ele é alto e ele é baixo, mas nada disso impede de nós estarmos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Nada disso impede que o verdadeiro adorador ele venha sempre estar na presença de Deus em meio às diversidades e às circunstâncias da vida. Nada disso impede você de chegar até aqui, este lugar, abrir o seu coração e adorar a Ele, que é digno de honra, de glória e de louvor. E o texto vai nos trazer uma situação do qual estava ali a nação de Israel subjugada, dividida, oprimida pelo rei Acabe, e aquela situação ali aos filhos de Israel que não tinham ali verdadeiramente uma definição do seu pensamento de adorar ou de quem servir. Deus estava ali, porque Deus nunca se afastou do seu povo. Deus não se afasta da igreja do Senhor. Muitas das vezes somos nós, pelas nossas atitudes, que nos afastamos de Deus, mas Deus sempre vai estar ao nosso lado. Deus vai sempre estar ao lado da igreja. Mediante a situação que você vive, Deus está ao seu lado. Há momento que às vezes a gente pensa: será que Deus me deixou, me abandonou, não está mais me ouvindo? Não se preocupe, Ele está te ouvindo. Bendito seja o Senhor. E a situação no qual estava vivendo ali Israel nos faz um contraste. Eu quero aqui, em rápidas palavras, uma pequena introdução do que estava acontecendo. Existia ali duas situações de Obadias, que era crente também, mas existia também a situação de Elias, que era profeta do Senhor. Mas há um relato entre os dois aqui que faz uma diferença, e que nós trazemos para os nossos dias atuais. Às vezes podemos encontrar, ou até mesmo entender, que no tempo em que nós estamos vivendo, ainda também encontramos essas situações. Obadias é aquele que estava servindo a Deus,
mas em secreto, não publicamente, porque ele servia primeiro a Acabe e tentava servir a Deus secretamente. Elias era diferente. Elias estava servindo a Deus, ao Senhor, embora estivesse ali profetizado no capítulo de número 17, uma das profecias que você vai olhar ali, e é muito rápida quando ele profetiza a seca, e Deus já fala: agora vai e esconde-te, fica por lá que eu vou cuidar de ti. É algo inusitado que a gente vê e que muitas das vezes acontece na vida do cristão. Quantos e quantos de nós muitas das vezes não passamos por momentos difíceis, e que às vezes lá na caverna é onde a gente se sente melhor, é onde a gente se sente seguro, é onde a gente se sente muitas das vezes mais escondido, mas muitas das vezes mais perto de Deus. Obadias estava ali na presença do rei Acabe e tentava servir a Deus secretamente. Elias tentava ali fazer com que houvesse salvação à nação de Israel. Obadias estava na corte, Elias estava fora da corte, lá fora, sozinho. Mas a situação é essa aqui, que nos dias atuais nós temos muita situação em que vivemos desta forma, em que secretamente a gente quer servir a Deus, mas publicamente às vezes a gente tem uma dificuldade de assumir a nossa identidade de cristão. Secretamente a gente dá glória, porque aqui dentro é gostoso dar glória, é gostoso sentir a presença de Deus, mas quando saímos daqui, muitas das vezes a gente não sai da mesma forma que é para sair, porque quando você entra neste ambiente de adoração, você tem que sair daqui muitas das vezes melhor do que o que você entrou. Você entra às vezes machucado, quebrado, mas você sai daqui renovado na presença do Senhor. Você entra muitas das vezes aqui perseguido, maltratado e humilhado, mas sai daqui com a força, sabendo que lá fora Deus vai te ajudar a vencer as situações da vida que você enfrenta cotidianamente. Porque estar aqui dentro é gostoso, estar aqui dentro adorando é bom, estar aqui dentro sentindo a presença de Deus é bom, estar aqui fazendo a vontade de Deus é bom, mas lá fora como é que nós estamos? Como está a nossa vida cotidiana como cristãos e como servo do Senhor? Há aqui um contraste em que Obadias servia a Deus, mas secreto. Por quê? Porque ele estava no subjugo do rei Acabe. Mas Elias não, Elias estava ali servindo a Deus, embora estivesse na caverna, mas estava servindo ao Senhor. Sabia que a situação não era fácil, mas deixa eu liberar uma palavra para você. Lá na caverna tem pão e tem carne, e não vai faltar para você. Não vai faltar alimento no momento difícil que você estiver passando. Muitas das vezes Obadias está tendo tudo do bom e do melhor, e Elias não está, mas quando você está lá na caverna, Deus está te sustentando, Deus está te observando, Deus está olhando para você dizendo: filho, não para, porque eu estou contigo. Às vezes você olha para um lado A, lado B, não tem ninguém para te ajudar, nem te dar a mão, mas Deus não te desampara, Deus não te deixa só, Ele está ao teu lado dizendo: eu estou contigo, caminhando contigo, te sustentando. Tu pode até estar na caverna, mas vai sair da caverna, e quando sair vai ser algo diferente, para a honra e a glória do nome eterno de Jesus. Bendito seja Deus. Estamos vivendo os tempos de Obadias e de Elias, aonde nós muitas das vezes servimos a Deus apenas em secreto, e em publicamente é difícil assumir a situação de que verdadeiramente somos cristãos. Por quê? Porque há um movimento em que hoje tudo pode, tudo é relativo, não precisa mostrar que é crente para os outros. Não, fica tranquilo na tua, eu sirvo a Deus lá na minha empresa, mas ninguém nem sabe que eu sou crente. Eu sirvo a Deus lá no meu trabalho, ninguém sabe nem que eu sou crente verdadeiro. Mas Elias não, Elias está lá na caverna e está sustentado por ele. Quando ele sair de lá, não vai ter situação que pare a chamada dele. Por quê? Porque Deus está sustentando, levantando, Deus está cuidando, Deus está entrando na casa, no lar, na tua família, para dizer: eu vim para restaurar aquilo que está quebrado e colocar no lugar aquilo que um dia
dia foi altar do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. E eu quero nesta noite, nas minhas palavras, poder falar sobre a restauração de 3 altares que é importante. Eu sei que tem muitos, mas eu quero alencar pelo menos 3. E o primeiro deles é o altar da adoração. E o que é a adoração? E o que é aquilo que nós fazemos de melhor para Deus? O que é que nós saímos da nossa casa? O que nos motiva verdadeiramente a estarmos aqui na casa do Senhor? O que é que faz com que nós, todo domingo, toda quarta, sábado, a gente se levanta, ergue, amanhece o dia, passa o dia atribulado, às vezes no trabalho, na escola ou na faculdade, mas quando chega a hora de vir para a casa do Senhor, você vem motivado, por quê? Porque sabe que aqui não vai ter apenas um pregador que você vai ver que é conhecido, não, você sabe que chegar aqui vai ter algo do céu para você. Você vai chegar aqui e vai entender que tem algo do céu, tem pão fresquinho descendo do céu para te alimentar. Você vai chegar aqui e vai saber que tem certeza que a presença de Deus vai estar notória neste lugar. Você vai sair da sua casa e vai chegar aqui e dizer: ah, valeu a pena, eu passei o dia atribulado, angustiado. Pode até alguém tentar te perseguir, mas vai chegar aqui e vai sair restaurado, vai sair com o altar da adoração restaurado, vai sair daqui voando nas asas do Onipotente, porque você passou o dia muitas das vezes lá difícil, mas chegou aqui, Deus te renovou, Deus te encheu, Deus falou contigo, e vai sair daqui renovado na presença do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. E o que é adoração? Adoração, bendito seja o Senhor, é o que faz com que nós venhamos a entender, aleluia, que quando a gente sai da nossa casa para adorar a Deus verdadeiramente, a gente vê o que Jesus estava ensinando, e que há de ver um tempo e a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Não é só dentro do templo, não é só dentro da sua casa, não é só quando você está na reunião com seus colegas que são cristãos, não é só quando você está no lugar onde o ambiente é só de cristão, não. Adorar a Deus verdadeiramente é quando você está em um ambiente que muitas das vezes não é cristão, onde você está num ambiente que muitas das vezes ninguém vai entender, mas lá você é um verdadeiro adorador. É onde você vai muitas das vezes entender que aonde você está, e muitas pessoas estão que não conhecem a Cristo, mas você conhece, você é um verdadeiro adorador para a glória do nome de Jesus. Não há situação, não há circunstância, não há nada que venha desmotivar a verdadeira adoração do cristão, porque ele adora na bonança, mas ele adora também na dificuldade. Ele adora na alegria, mas ele adora também na tristeza. Ele adora na adversidade, e ele adora quando está tudo em ruína. Ele continua sendo um verdadeiro adorador, porque a circunstância que você está vivendo não pode parar o coração de adorador. Aquilo que você está passando não pode quebrar o altar da adoração, que é você. Você é o altar da adoração do Senhor, porque quando você adora aqui, Deus recebe lá. Quando você manda glória aqui, Deus vai receber a tua glória lá no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ver você adorar nesta noite, porque você veio aqui para adorar a Ele, não veio aqui simplesmente porque aqui vai ouvir louvores que vai incendiar o teu coração, não. Você veio porque além dos louvores, Deus incendeia o teu coração com a adoração que move o céu de glória. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Você pode adorar Ele nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. A adoração, ela move o coração de Deus. A adoração, ela move circunstância em que nós estamos nas adversidades, mas muitas das vezes ela nos eleva acima das dificuldades.
A adoração é quando você muitas das vezes está sem força, o negócio está difícil, a perseguição está difícil, a circunstância da vida está difícil, mas nada para a tua adoração. A doença está chegando, mas mesmo assim você continua adorando, bendizendo o nome do Senhor. Eu conheci um pastor, um obreiro, que na morte dele, ele citou o Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, até a doença Ele me deu. E ele morreu em seu leito adorando ao Senhor, porque ele sabia que aquela circunstância no qual ele estava vivendo, melhor era o céu que Deus tinha preparado para ele. Às vezes a luta que você está passando aqui, não te preocupe, irmão, da perseguição que você está passando aqui. A luta, seja um verdadeiro adorador, porque quando você ultrapassar o limite da dor, o limite da circunstância, o limite daquilo que está te parando, você vai entender que você vai voar nas asas do Onipotente, para entender qual é a verdadeira adoração que motiva o coração de Deus. Bendito seja o Senhor, aleluia. Restaurando o altar da adoração. E Elias vai fazer ali com que esse altar restaurado seja restaurado. Como? De uma forma organizada, de uma forma preparada, porque bem sabemos que o texto ali vai tratar dos profetas de Baal e de Aserá, no qual passaram ali um bom tempo clamando e nada acontecia, porque só Deus podia resolver e responder, irmãos. E aí ele vai colocar em ordem o altar ali, pegar aquelas 12 pedras que significaria as 12 tribos de Israel, e coloca ali, começando ali Rúben, vem Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E ele põe ali em ordem o altar do Senhor, e ele coloca ali o altar em ordem para chegar à verdadeira adoração. Como está o seu altar de adoração? Como está o seu altar de adoração? Está em ordem? Como está a tua vida de adoração na presença do Senhor? Você adora por aquilo que Deus já fez, ou você é um adorador porque sabe que Deus ainda vai fazer? Você é um adorador porque você já recebeu a cura e o milagre, ou você é um adorador porque sabe que mesmo não recebendo a cura e o milagre, sabe que Ele pode fazer? Você é um adorador porque sabe que Deus abriu a porta, te deu um carro, um bom emprego, ou você é um adorador porque sabe que mesmo Deus não te dando carro, emprego, casa, mas sabe que Ele pode mudar a situação? Você é um adorador porque lá na tua casa a cozinha está farta, está cheia, não tem falta de nada, ou você é um adorador porque sabe que a cozinha não tem nada, está faltando tudo, mas continua sendo adorador para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Você é um adorador? Demonstre a sua adoração a Deus nesta noite, porque Ele está presente neste lugar. Deus está presente neste lugar. Adore ao Senhor, ponha o seu altar de adoração aqui, para nesta noite funcionar, dizer: Senhor, eu te adoro porque o Senhor é bom, eu te adoro porque o Senhor merece, eu te adoro porque Tu és maravilhoso na minha vida, eu te adoro porque Tu tem feito maravilhas no meio do seu povo. Bendito seja o nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo que eu quero falar é sobre restaurando o altar da comunhão. Como está a tua comunhão lá na sua casa? Como está a sua comunhão na igreja? Como está a sua comunhão no seu trabalho? Como está a sua comunhão lá na faculdade, na escola?
por onde você anda, com os teus colegas, amigos, vizinhos. E isso é importante para a igreja do Senhor, queridos, porque nós estamos vivendo um momento difícil, em que a comunhão, ela tem sido relativa. E o que é comunhão? É nós vivermos algo sobrenatural, porque aqui a gente olha, tem homens e mulheres de várias raças, tipos, de vários talvez estados, mas quando a gente vê no nível só, a gente vê um nível de comunhão e adoração na presença do Senhor, porque Deus não faz distinção se nós somos A ou B, de onde nós viemos ou para onde a gente vai, mas Deus faz com que a gente entenda que na presença de Deus nós somos nivelados, nós somos um só povo, uma só comunhão, como diz a palavra, um só batismo, um só Senhor, e há uma só comunhão entre a igreja e Cristo, porque nós somos participantes do corpo do Senhor. E quando eu falo de comunhão, eu falo daquilo que Jesus nos deixou o exemplo. Jesus sofreu, irmãos, Jesus padeceu, Jesus fez ali um sacrifício profundo para que a nossa comunhão viesse a não ser quebrada. Imagine só aqueles soldados com ódio ali, batendo no nosso mestre, esbofeteando ele, cuspindo no rosto dele, arrastando ele, colocando uma coroa de espinho, batendo com caniço na sua cabeça, para que aquele espinho perfurasse a sua mente, arrastando aquela cruz. E o mais interessante de tudo é que ele não abriu a sua boca, porque hoje às vezes pisa no pé, já olha atravessado, já não gosta mais, porque a comunhão não é mais a mesma. E aqui dentro nós vivemos uma comunhão plena, linda, da presença do Senhor, mas lá fora, de Calabadacaia Nagas, lá fora onde nós estamos, a comunhão precisa continuar. Lá dentro da sua casa com seus filhos, lá dentro da sua empresa com aqueles funcionários que muitas das vezes são atribulantes e não te deixam em paz, mas viva a comunhão de Cristo lá. Lá dentro da faculdade, onde muitos se escondem e não mostram verdadeira sua identidade, viva a comunhão lá com Cristo. Lá dentro da escola, onde muitas das vezes fala disso, A, B, é internet aqui, internet ali, mas não vive a comunhão verdadeira em Cristo Jesus de Nazaré. O altar tem que ser restaurado aqui dentro, mas lá fora também. Oh, aleluia, estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Tem que ser restaurado aqui, mas tem que estar restaurado lá fora também. Tem que estar em comunhão aqui, mas em comunhão lá fora também. Tem que estar pulando, saltando, falando de mistério aqui, mas lá fora também. Na faculdade, na escola, no trabalho, na tua casa, aonde você estiver, restaura o altar da comunhão com o Senhor. Aleluia. Você pode adorar a Ele por um minuto. Você pode adorar a Ele por um minuto. Você pode agradecer a Ele por um minuto, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o teu sacrifício, eu não estava aqui. Se não fosse a tua graça, eu não estava aqui. Se não fosse o teu amor, eu não estava aqui. Se não fosse a tua misericórdia, eu não estava aqui. Mas porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu e você estamos aqui nesta noite, porque nós somos verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então abra a sua boca que Deus te deu e adore a Ele
na beleza da sua santidade. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Comunhão não se acha por aí. A comunhão, ela se constrói no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso andar com Cristo Jesus. A nossa comunhão, ela reflete, ela impacta, ela muda situações. Quando há uma igreja que ela tem comunhão com Deus aqui na terra, porque algo profundo acontece. Porque quando uma igreja anda em comunhão, queridos, quando a gente restaura este altar da comunhão, algo sobrenatural tem que acontecer. Quem anda com Jesus e tem comunhão, ele é diferente, algo sobrenatural tem que acontecer. Lembra de Pedro que negou Jesus, mas a essência de Deus na vida dele não acabou. Ele negou por 3 vezes ali naquele lugar, mas depois alguém estava dizendo: mas você não era aquele que andava com ele? Eu conheço porque tu estava com ele, você se parece com ele. Quem anda com Cristo, irmãos, é diferente, não se esconde. Aonde você chega, alguém tem que perguntar: você é crente? Você é crente? Ali vai passando um crente. Por quê? Porque você tem comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é essa comunhão que identifica o cristão numa sociedade corrompida, pecadora, que quebrou os princípios morais e valores de Deus. Nós temos esse diferencial de andarmos no meio do pecado, mas não nos misturarmos com o pecado, de pisarmos em lugares onde o pecado reina, mas o pecado não nos contamina. Por quê? Porque o brilho do Espírito Santo de Deus está na minha e na sua vida. Aleluia, bendito seja o Senhor. O brilho de Deus faz a diferença. Aonde você chega, Satanás bate em retirada, porque entra um crente brilhando. Aleluia, entra alguém brilhando na presença de Deus, porque o Espírito do Senhor reflete em você. Aleluia. Você tem que refletir Cristo Jesus por onde você andar. Aleluia. Você tem que refletir a presença de Deus através da tua comunhão com a igreja. E quando eu falo de comunhão com a igreja, eu falo não somente dentro do templo, mas fora do templo também. Porque nada adiantaria estarmos aqui unidos, adorando, fazendo algo sobrenatural, algo lindo e maravilhoso, mas quando sairmos daqui a gente não conseguir falar com o irmão que sai ali na porta. Olhar atravessado: eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu suporto, mas não gosto. Que tipo de comunhão estamos vivendo? Oh, Espírito Santo de Deus, qual é o céu que nós vamos? Eu conheço só um, não existe dois. E esse céu único que nós vamos para lá, há de ter uma comunhão perfeita aqui na terra. Há de ter algo sobrenatural, porque não adianta a gente estar simplesmente sendo plateia, mas adoradores. Não adianta a gente estar fingindo e não sermos verdadeiros, porque Deus não olha a aparência, não, irmãos, não. Deus, Ele vai lá no profundo do seu coração. Ele conhece você, Ele visita você, Ele entra no teu coração, Ele sabe como Ele entrou aqui nesta noite, se Ele entrou feliz ou se Ele entrou magoado, se Ele entrou alegre ou se Ele entrou machucado. Mas deixa eu te falar algo nesta noite: se entrou machucado, vai sair sarado para a glória do nome de Jesus. Se entrou o coração triste aqui, vai sair alegre, dando risada, porque foi visitado pelo Espírito Santo. Se entrou alguém aqui cabisbaixo, triste, angustiado, porque não sabe o que vai acontecer amanhã, não se preocupe, viva hoje, viva agora.
Adora Ele agora, viva esse momento agora, porque amanhã Deus providenciará algo para você. Mas viva hoje, intensifique hoje, adore a Ele hoje, entre na comunhão hoje, para que amanhã Deus restaure. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia. Você pode adorar a Deus nesta noite. E para encaminhar para a finalização aqui, eu quero falar do último, restaurando o altar de filho. Bendito seja o Senhor. E como a gente restaura, se todos nós somos filhos? Nem todos. Eu descobri também que no reino de Deus não tem somente filhos, mas tem também trabalhadores. E trabalhadores ou funcionários do reino são diferentes de filho. Bendito seja o Senhor. Lembra do filho pródigo? Lucas 15, verso 17, quando ele cai na consciência, ele diz assim: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão em fartura? E ele era o quê? Ele era filho. No reino de Deus tem filho, mas também tem trabalhadores. E filho é diferente de trabalhador. E eu vou explicar isso aqui para você. Filho é diferente de trabalhador. Eu vou só parafrasear, entrar aqui voltar atrás aqui um tempinho só para você entender. Não vou tomar muito seu tempo, mas eu quero falar algo aqui do céu que aconteceu comigo quando eu aceitei a Jesus há 22 anos atrás. Está ali a minha esposa, minha filha mais nova, e eu tenho uma filha mais velha. Ela tem uma diferença de 11 anos e meio de uma para outra, tá? Por isso que os irmãos não conhecem minha outra filha. Ela já é casada, mora lá em Araçatuba. Inclusive o esposo dela que vai pregar aqui no sábado é meu genro. E hoje ela é uma benção. Mas no ano de 2004, assim que eu aceitei a Jesus, nós passamos um momento muito difícil. Eu morava no interior, no meio do mato, não tinha nada. E passamos uma situação, isso aqui não é para me exaltar, e muito menos para denegrir ninguém, não. Isso aqui é algo que aconteceu profundo, que pode aumentar a sua fé nesta noite. E passamos um momento difícil, que chegamos lá, e eu, na época não era crente, me converti lá, porque Deus levou para lá, para quebrar, para fazer algo diferente. Deus faz situações assim. Às vezes Deus tem um plano na vida do seu filho, da sua filha, e ele está lá pelo mundo. Não se preocupe, vai haver o momento certo de Deus trazer ele, vai quebrar ele, vai esmiuçar e vai trazer para a presença do Senhor. Você crê? Então dê glória, porque vai acontecer. Aleluia. E quando chegamos lá, não tinha nada para a gente se alimentar. E chegou uma certa feita em que nós passamos um momento difícil, já no ano de 2004, mas muito, muito difícil, uma necessidade gigantesca, e eu tive que chegar lá pedir arroz emprestado na casca, pisado no pilão. Quem é do Nordeste aqui sabe como é que faz isso, para alimentar a minha filha, e eu e minha esposa não tinha nada para comer. E a gente ia no mato tirar palmito de palmeira babaçu para se alimentar. Eu e minha esposa e minha filha comia arroz branco para não morrer de fome. E uma certa feita, acabou esse arroz que eu já tinha pedido emprestado, não tinha mais, e o que só nos restava era um pouco de farinha e manga para comer. E minha filha chegou assim para mim e disse: pai, só tem isso hoje?
Não tem outra coisa não? E disse: só tem isso hoje, filho. E eu fui chorar por um lado, minha esposa foi chorar por outro, machucado, quebrado, moído, arrebentado por aquela palavra que ela tinha falado, mas eu continuei a minha fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. A circunstância que você está vivendo não pode mudar a forma da sua adoração. A circunstância que você passa não pode mudar a tua adoração diante de Deus. E isso não foi por um dia, 2, 3, 4, foi semanas e meses, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui Deus tem nos sustentado, e eu nunca imaginei, mas eu orava dizendo: Deus, até quando o Senhor vai fazer isso? Mas eu te adoro pelo que tem, porque eu sei que um dia o Senhor vai mudar esta situação. E eu não deixei ali de ser filho. O filho pródigo ali lembrou que lá na casa do pai havia pão e que os trabalhadores estavam melhor do que ele. Mas deixa eu falar um segredo para você, para nós caminharmos para o encerramento. Filho tem herança, trabalhador tem salário. Filho tem herança, eu vou repetir, trabalhador só tem salário. Você sabe o que é isso? Deus já paga o salário do trabalhador bem pago. Cuidado para nós não virarmos somente funcionários do reino, mas sermos filho. Filho tem herança, funcionário só tem salário. Filho tem direito a roupas novas, funcionário não tem não. Filho tem direito a receber um anel de autoridade na mão, funcionário não tem não. Filho tem direito de receber sandália nova nos pés para a propagação do evangelho, funcionário não tem direito não. Filho tem direito a banquete, pastor Mike, funcionário já foi pago. Bendito seja o Senhor. Cadê os filhos aqui nesta noite? Cadê aqueles que são filhos? Porque você tem herança do Senhor, você pode adorar. Eu vou deixar você adorar e dizer: porque eu sou filho, eu vou adorar nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Restaurando o altar de filho. Bendito seja o Senhor. Não se preocupe com a situação que você está passando, adore. Está difícil, adore. Está difícil lá na sua casa, adore. Está difícil a situação que você está passando, adore, porque eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje e passar pelo que eu passei, mas um dia, aleluia, no ano de 2008, Deus chegou para mim e disse assim: te prepara, porque eu vou te levar por muitos lugares que tu nunca imaginou. E eu nunca imaginei estar aqui, irmãos. E no ano de 2008 Deus me levou para a obra missionária. Passamos 6 anos lá e foi uma experiência, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que eu passei era Deus colocando na forma, preparando para dizer: olha, eu vou te levantar, mas primeiro eu vou te espremer, eu vou te esmagar, eu vou tirar tudo que não presta para te colocar de pé. Ei, Deus está apertando, não te preocupa, Ele está te colocando na fornalha e te preparando para algo maior, para a glória do nome de Jesus. Aleluia.
Ele está te preparando para algo maior. Não se preocupa, está apertado, está difícil, mas restaura nesta noite aquilo que Deus quebrou. Restaura a adoração, restaura a comunhão, restaura o altar de filho. Diz: pai, eu talvez era só um funcionário, porque funcionário já recebeu, e no dia lá você vai receber algo do céu. Filho tem direito ao céu, hein? Filho tem direito ao céu. Funcionário vai dizer assim: ah, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz até milagre. Você é funcionário, já recebeu o teu pagamento aí, mas filho não. Filho tem o céu, filho tem um céu, você pode adorar. Filho tem o céu de glória para te dar. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja. Com a autorização do pastor Juninho, quero pedir para a igreja se colocar de pé. Se tiver alguém que ainda não é crente, hoje é noite de você aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Se tiver alguém que é desviado, que passou por um momentinho difícil, venha hoje reconciliar com o Senhor, aleluia. E eu quero perguntar aqui nesta noite, aqueles que querem um renovo da parte de Deus, restaurar o altar da comunhão, o altar da adoração e o altar do Filho. Saia do seu lugar com carinho, com gratidão, e venha mais perto do altar do Senhor, para nós ministrarmos algo sobre a sua vida. Quem sabe os momentos que você tem passado é difícil, quem sabe o momento que você tem passado é terrível, mas nesta noite Deus te convida para você entrar em renovo de adoração na presença do Senhor. Deus te convida para você entrar em comunhão com Cristo novamente nesta noite. Deus te convida para você restaurar o altar de filho. Bendito seja o nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha receber a oração de renovo nesta noite. Eu quero ministrar algo do céu sobre a sua vida. Eu quero ministrar algo do céu sobre você. Eu quero ministrar algo tremendo e profundo, para que nesta noite você saia daqui renovado, restaurado na presença do Senhor. Deus, eu nesta noite, quem sabe eu tenho passado momentos difíceis, mas eu quero restaurar o altar de adoração na presença do Senhor. Eu vou te dar um minuto para você vir mais um pouco perto, e os obreiros vão estar aqui me ajudando a orar por você, para que Ele possa, Deus, entrar com ministração, algo do céu sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Saia do seu lugar e venha receber algo do céu nesta noite. Nós vamos orar nesta noite pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que você saia daqui fortalecido, seu altar restaurado, para que você saia daqui nesta noite cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amante que é Madagaçu que arabadacaia nagas. Oh, Espírito Santo de Deus, quem sabe o momento tem sido tão difícil, você tem chorado. Deus, até quando isso vai continuar? Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida nesta noite. Hoje você sai daqui restaurado na comunhão com Cristo, restaurado na adoração em Cristo, restaurado na comunhão de filho com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia. Vai adorando, 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 adorando. Deixa Deus entrar na sua casa, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Ele mover. Feche os seus olhos por um minuto, põe a mão no seu coração. Os obreiros nos ajude, estendendo as mãos sobre a igreja do Senhor, porque eu quero ministrar algo do céu. Deus, no nome eterno de Jesus de Nazaré, nesta noite, Espírito
Espírito Santo de Deus, o altar da adoração do Senhor. Aquilo que às vezes está difícil de fazer, está chorando, mas nesta noite vai sair daqui restaurado, vai sair daqui renovado, vai sair daqui dizendo: eu sou filho, eu não sou apenas um trabalhador, não, Senhor, eu sou filho, eu tenho direito à herança, eu tenho direito a roupas novas, eu tenho direito a, Senhor, a um banquete que está sendo servido neste momento. Olha o banquete do céu descendo aqui nesta noite sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor,